Olá, povão! Estamos de volta em mais um LunaCast aqui para discutir com vocês um tema que é um problema para grande parte das pessoas que têm clínicas principalmente, né? Ou que trabalham, que têm um consultório, que é a questão da organização, a questão da gerência. As pessoas que passam por um percurso de formação, né, que se tornam analistas do comportamento, ou outros terapeutas que trabalham oferecendo serviço, eles normalmente não têm, dentro da sua formação, um treinamento para gerenciar, para criar um negócio ou para gerenciar um consultório. E é por isso que estamos aqui com o Cláudio Sarilho para falar sobre isso. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela disposição de estar aqui. E eu queria que você se apresentasse, por favor. Tá ótimo, Lucelmo. É sempre uma alegria estar aqui com você. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sarilho, eu sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia experimental, análise do comportamento e também sou analista do comportamento certificado. E vamos aí falar sobre as organizações, né? Vamos começar pelo problema da formação? Vamos. Cara, o que tem, se é que tem, na formação das pessoas? Então, nós estamos falando de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e sei lá, outros profissionais. O que tem na composição dessas formações para a pessoa aprender a administrar o seu negócio? A última vez que eu olhei era nada. Imagino que continua igual, né? Eu acho que isso é uma conversa até um pouco sobre... Ao invés de aprender, sei lá, fórmula de Bhaskara, a gente podia aprender imposto de renda, né? Talvez no terceiro ano, né? Enfim, então, a graduação, via de regra, ela foca bastante em aspectos técnicos e perfeito, acho que esse é o papel dela. Mas, no final das contas, quando você vai para o mundo real e se você decide empreender, abrir a sua empresa, ou às vezes você trabalha numa empresa, alguém te chama para ser sócio, a gente tem nenhuma ou pouquíssima noção de negócio, né? De processos, de empresa. E eu acho que isso torna muito difícil uma prestação de qualidade sem uma estrutura, sem algo bem estruturado, né? Eu tenho uma hipótese, assim, que embora acho que tenha algum sentido, mas também não consigo provar de maneira tão pragmática. Eu acho que o mercado em aba... Mercado... Às vezes eu tenho um problema com essa palavra, Luciano, porque, assim, por um lado, o mercado, né, entende que é um negócio, né? E eu não consigo entender porque, a priori, isso é um problema. Agora, você diz assim, mercado, né? né? Tipo assim, estão fraudando o convênio. Pô, isso é um problema, né? O mercado é um problema. Mas, cara, é uma prestação de serviço, né? Então, eu tento ajustar, porque às vezes eu vejo muita manchete que é assim, o problema do mercado aba. Isso me incomoda profundamente, talvez por esse local que isso é contextualizado. Por isso que eu quis fazer essa ressalva pela minha angústia desse termo, né? Mas eu acho que o mercado em análise, em prestação de serviço baseado em aba, ele é recente. O que eu vi acontecendo, né? Talvez aqui no Brasil a gente tenha, não sei, 8 clínicas, 5 clínicas que estão há mais de 10 anos numa prestação de serviço. Então a gente tem um país de, sei lá, 290 milhões de brasileiros, sei lá quantas empresas existem aqui. E aí nós temos, então, 5 empresas há mais de 10 anos. E uma empresa há mais de 10 anos, ela é tipo júnior, tudo bem? Não é que ela é altamente tradicional. A gente tem empresas centenárias, né? Mais de centenárias. Então, o que eu vi acontecendo? É isso, o profissional ele foi, se formou, começou a atender na clínica dele, porque há 10 anos atrás não tinha nada. E aí começou a chegar uma pessoa, um cliente, precisou de um AT. E aí, algumas empresas, elas foram crescendo... Não de uma maneira intencional, mas foram chegando mais pessoas, a minha estrutura foi crescendo, de repente eu sou um gestor. E agora o que eu faço? Então, acho que tem esse caminho que eu acho que versa sobre uma característica, né? O cara que ele era clínico e piscou, ele tá numa função de gestor e ele... talvez ele nem goste de gestão, ele queria continuar sendo um clínico. Acho que essa é uma dimensão. E uma outra é o cara que ele é aplicador, né? E ele trabalha um tempo na área, ele performa bem, ele desempenha bem, alguém vira e fala assim, pô, cara, você atende super bem, você não quer ser um coordenador? E aí ele também se vê num lugar, porque ele exercia um papel, o papel de aplicador, essencialmente clínico, certo? Eu tô ali, eu sinto com a criança, tô ali. E aí, a coordenação, embora como uma parte da prestação de serviço baseada em aba, você não vai atender, você vai entrar, observar, mas via de regra muda. Então, eu acho que tem esses Você gere também. 100%. Tanto é que algumas empresas têm adotado o nome de gestor.
Porque ele... Não sabia. Algumas, né, assim... Não acho que é tão popular. Talvez eu tenha conhecido 2, 3 lugares, né? Porque o gestor, a palavra ali, né? Se você for na definição de cargos e ocupações, vai ter ali a parte de equipe, gestão de equipe, parte administrativa, né? E no nosso caso, uma parte clínica. Então, eu acho que é um nome compatível, porque... Às vezes a pessoa que vai para essa cadeira, ela pode supor que ela vai só fazer coisas clínicas. Não vai, né? Então, enfim, então eu acho que tem talvez esses 2 percursos, esses 2 trajetos que ambos volta para esse ponto inicial que na graduação você não tem nada, na minha eu não tive, nem na pós. Por exemplo, sobre, sei lá, liderança ou sobre gestão empresarial. E aí, a sensação que dá é que as empresas elas estão, talvez nos últimos 5 anos, se esforçando mais para criar uma cara empresarial. Porque antes virava uma coisa meio, sei lá, quase familiar. Não, vem aqui trabalhar comigo. Mambembe, assim. Tem contrato? Não, eu trabalho para ele, né? E aí foi dando pepino, né? Mas, ou o serviço foi crescendo. Eu acho que isso talvez seja um sinal de amadurecimento dessa prestação de serviço, que é talvez essa é que falar profissionalizando a impressão que não era, né? Mas eu acho que tornar empresarial a coisa, não um negócio tipo, eu trabalho junto com o Luciano. Não, eu trabalho numa empresa chamada Lunaba, que pipipi, papapá, né? É uma outra coisa, né? Eu vou... a missão hoje é ser cancelado. Então, eu vou começar... Vamos buscar a missão. O cancelamento, eu quero ele. Que é o seguinte, você falou que existe um problema no trato das pessoas com a palavra mercado. Sim. Mas você falou 10 palavras aí que tem problema. Empresário, empresarial, liderança. Por que eu estou falando isso? Sim. Porque me parece que... quando você olha para uma grade de uma universidade... Dificilmente você não vê ali umas 10 disciplinas que são assim... dispensáveis, totalmente dispensável. Porque a galera falou assim, gente, tem um buraco aqui. Qual a disciplina que a gente vai inventar aqui? Claro, tem exceções, eu estou dizendo em geral, né? Mas a impressão que eu tenho é que não tem essas disciplinas porque existe uma certa interpretação, principalmente da esquerda, de que essas coisas são do mal. De que, não, por exemplo, não posso ter um curso de empreendedorismo. Porque existe um discurso contra o empreendedorismo que é um negócio extraordinário, que é assim, uma coisa de uma esquerda muito antiga, mas que ainda é muito... Acho que tem uma outra esquerda que já está olhando para esse fenômeno, entendendo o que as gerações mais recentes têm pensado. Mas existe essa visão ainda. Então, você não acha que essa ideologia ela impacta em não ter essas disciplinas? Tipo assim, não, porque isso é uma coisa do capitalismo, não vamos fazer isso. Eu não acho que tem essa correlação. Cara, eu acho que tem. Bom, já que... Então, vamos atrás do cancelamento, né? Cara, uma coisa que muito me preocupa, e genuinamente isso é difícil de entrar na minha cabeça, é quando dizem assim, prática baseada em evidência. Isso é neoliberal. Ok, tá bom. Mas então você está dizendo que eu estou tentando organizar uma forma de melhor resolver o problema daquela pessoa com maior segurança e qualidade de vida. E a tua crítica é que raios d'água e aí desvale. E aí isso não entra... Essa é a primeira coisa que é muito difícil para mim entender. A crítica à prática baseada em evidência, plotando ela num lugar neoliberal e que... cargas d'água, né? E aí vem todo um discurso. Eu acho que isso é um problema. E talvez a psicologia, em geral, talvez ela não consiga avançar tanto quanto ciência aqui no Brasil. Acredito que um pouco dessa visão. Segundo, acho que... Professor, você trabalha por amor. Você está trabalhando para ganhar dinheiro... que você é a pior pessoa da face da... Mercenário! Você entendeu? Só que é maluco, porque para eu pagar o meu CRP não é com poesia, não é com good vibes, é com dinheiro. E o boleto do CRP vem lindo aqui, ó, janeirão, vem lindo. Você sabe que quando eu fui pegar... Agora eu vou perder meu registro, né? Mas vamos lá. Quando eu fui... A primeira reunião do CRP, você se forma, você tem uma reunião, né? Uma menina, ela perguntou assim... falaram lá, né? Falaram assim, quanto que eu devo cobrar na minha primeira sessão? A resposta foi assim, quem disse que você precisa cobrar? Você pode trocar o seu trabalho por poesia. E aí eu falei, onde eu estou enfiando? Você entendeu? Então, é uma galera que pega um problema, assim, grave social... como que a gente vai lidar com aquela... Não sei, vamos fazer uma roda, vamos fazer um sarau.
pra gente refletir. Então, eu acho que tem um modo de ver o mundo, de interpretar, que eu acho muito complicado, né? Então, eu acho que você vê que dentro do próprio CRP, ao invés de dizer assim, olha, quanto que você investiu? Ele poderia só falar a tabela, que existe uma tabela do CRP. Ele só poderia falar isso. Ou dizer assim, não, você decide, né? Quanto que você acha que vale. Nós não orientamos isso. Você entende? Pronto, estaria resolvido. Então, eu acho que talvez o psicólogo venha de um lugar do que, tipo... você tá cobrando... Cara, você tá ganhando em cima do sofrimento da outra pessoa. Você explora o sofrimento da outra pessoa pra ganhar dinheiro. A pessoa com depressão, desempregada, e você cobra da vida. Você é a pior pessoa. Então, eu acho que tem uma fantasia coletiva em relação ao ganho de dinheiro, em relação ao trabalho, que eu acho que vem, sim, de uma ideologia. Lucelmo, eu trabalhei um tempo na graduação, né? Dei aula em universidade. E uma das coisas que me fez sair da universidade, entre outras coisas, assim, né? Era que, por exemplo, assim, a gente vai ensinar, sei lá, Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, certo? E eu falei, legal esses caras, né? Putz, gosta e tal. Mas por que a gente não vai ensinar esse? Não, esses... Não, mas eles também discutem educação. Não, mas esses... E aí eu comecei a entender que, tipo, não é assim, eu vou te apresentar a galera que discute sobre esse assunto. Tu analisa quem faz sentido, quem não faz. E aí eu via que tinha uma curadoria, mas que não era muito bem, assim, bem distribuída, sobre o que ensinar. Então... Esses valores, eu acho que eles impactam na formação, impactam talvez em visão de mundo, talvez impacta sobre o profissional, ele se vê como merecedor de, poxa, investiu, ganhar dinheiro. Então, eu acho que tem um desafio aí que precisa ser visto. Acho que desde cobrança, né, capitalismo, eu acho que até sobre o que é ensinado, talvez pudesse ter ajustes, né? Por que não tem, sei lá, via de regra, disciplinas de prática baseada em evidência? Será que é por uma preocupação política? Porque, não vamos falar de coisas neoliberais na universidade. Não sei, genuinamente eu não sei, né? Mas já que né? Cancelamento, vamos nessa. Eu tenho um problema com esse negócio de neoliberal, porque as pessoas não trabalham com o conceito de neoliberalismo, com a construção histórica. É uma carta, é tipo super trunfo. Super trunfo, neoliberal! Aí tem vários, capacitismo! Aí tem o modelo médico! Tem uns 10, assim, que são imbatíveis. Você saca na hora que você precisar. Não, e ele cabe em qualquer argumento, né? Argumento, tipo, qualquer situação, ele vem muito bem, né? E aí... aliás, outro dia eu fiz uma análise de um artigo, né, de um parecer, que era justamente isso. A pessoa fazia uma argumentação pró-neoliberalismo, ou seja, o ponto que ela estava defendendo é um ponto neoliberal. Certo. E ela estava dizendo que ela estava defendendo aquilo para ser contra o neoliberalismo. E aí eu falei assim, eu expliquei, neoliberalismo é isso e aquilo, né? Porque minha formação de historiador. Então, o que você está falando é justamente assim, a consistência lógica é que você está defendendo. Né, e você pode defender, pode não defender. O ponto não é você esse. defende o que você quiser. Eu, quanto parecerista, não tenho que discutir. Eu tenho que discutir se o artigo é lógico, a coerência. Agora, você defende o neoliberalismo e você... tem um texto desse tamanho falando mal do neoliberalismo, dizendo que você é contra uma outra coisa. Por causa do neoliberalismo, você está acusando uma coisa que é anti-neoliberal. Porque o neoliberalismo pressupõe uma redução do Estado, pressupõe não interferência na economia, tem uns princípios, né? Então, eu acho que isso é a cartada que você usa em qualquer momento. Agora, um outro ponto. O que me parece, tá? A minha percepção, assim... São sempre boas suas percepções. É que em um certo momento você tinha... meia dúzia de clínica de aba no Brasil, boas clínicas, bons profissionais, profissionais fera, que sabem o que estão fazendo, que sabem aplicar, tudo isso. E aí, de um certo momento, por conta de vários motivos, a aba começou a ter um aumento muito grande no Brasil, né? Assim, mudou completamente o cenário de aba desde que eu comecei, por exemplo, a discutir isso e tal. Não por minha causa, mas porque foi um movimento mais ou menos que foi acontecendo nos Estados Unidos, é meio um reflexo, né? E aí, por exemplo, você tem uma clínica, você é o supervisor, você contrata um AT e você e tal. Aí você tem mais e mais. Aí você deixa de estar na clínica. Aí você tem que contratar um supervisor. As pessoas estão indo para a clínica porque você é um grande analista do comportamento. Só que você não é mais o analista do comportamento daquele caso. E aí, num certo momento,
A clínica, ela que partiu da expertise de uma pessoa super... Exato. Ela fica uma porcaria algumas vezes. Você entrega um serviço que não é o serviço que corresponde ao seu saber. E por que isso acontece? Eu acho que quando... E acho que aí tem duas formas da gente analisar isso. Acho que talvez a gente pode analisar talvez de um ponto de vista um pouco mais empresarial e analisar de um ponto de vista de processos, né? É comum que uma parte das pessoas não planejem um crescimento, às vezes não desejem, não querem, né? E aí, a coisa ela vai crescendo e aí a gente vai esticando os níveis presentes na organização e não que comodidade seja ruim, mas é tipo assim, caramba... chegou mais um cliente, eu não tenho mais agenda. Fulano, você consegue atender? Consigo, vem. Mas ele não teve um preparo para assumir aquilo que você tá pedindo para que ele faça. E aí a mesma coisa, encheu a agenda. E aí a coisa ela toma uma proporção que vira uma torre de Babel. E para desmoronar. Então, eu acho que a ausência de processos de crescimento, de como isso vai acontecer, de definição de cargos, de um conjunto de coisas, faz com que você pode crescer. Porque se você tem uma estimativa, se a gente fosse fazer a conta do CDC, né? Algo próximo de 6 milhões de pessoas com TEA no Brasil, você não tem gente para atender. Então, as pessoas vão procurar por esse serviço. Só que se você não estrutura muito bem, é isso. A coisa ela fica desenfreada. E eu acho que algumas clínicas passam por esse desafio hoje. É mais difícil, porque elas estão muito grandes e elas estão querendo estruturar. Dá mais trabalho, né? Do que você começar pequenininho e crescendo. E o segundo ponto, que eu acho que aí é uma discussão, né? Talvez mais, sei lá, de marketing, alguma coisa do tipo, se a clínica ela tem a tua cara, tem uma coisa que ninguém vai fazer as coisas do jeito que você faz. E algumas pessoas também sofrem com isso. Então, se você quer crescer, ou se a sua empresa vai ficar grande, ela não pode ser sinônimo do seu rosto. Ela pode estar associada a, né? Porque as pessoas elas vão ter formas diferentes de lidar, né? Coisas, né? Enfim. Então, acho que você precisa... Acho que a pessoa ela talvez precisa analisar isso, se ela quer se desvincular. Eu acompanho algumas clínicas que estão nesse processo. A clínica cresceu porque era o fulano de tal, só que, tipo, sei lá, ele quer fazer outras coisas. Ele precisa deixar de atender para gerir toda a empresa. Então, ele precisa se afastar desse lugar. Então, é uma transição que, às vezes, as famílias começam a dizer assim, nossa, não é mais a mesma... Antes, eu conversava com o Lucelmo. Agora, o Lucelmo nem aparece mais aqui. Então, eu acho que é um período de transição que, se feito de uma boa maneira, vai causar um desconforto, certo? Eu acho que a mudança vai produzir um desconforto, porque... é interessante, eu tô com um caso na cabeça que foi assim, a família falou assim, não é mais o mesmo lugar porque o fulano não tá mais aqui pra gente conversar. Não é mesmo. Está crescendo. Então, ele é diferente, embora com os mesmos valores, os mesmos princípios, ele é diferente. Então, acho que tem uma questão que o clínico, às vezes ele não tomou proporção, que os médicos iam encaminhar, que tantas pessoas iam procurar, e a coisa fica muito sinônimo dele, só que o fulano faz de um jeito, faz do outro, é diferente, enfim. Então, esbarra, em alguma medida, também em processos de organização, mas eu acho que tem uma coisa de gestão de imagem, como que eu associo a minha imagem à empresa, enfim. E é isso. E às vezes a imagem fica grande, tem gente que usa a imagem, né? Enfim, eu acho que tem vários desdobramentos. Eu entendo pouco disso aqui. Mas eu sei que a estrutura de processos diminui a probabilidade da gente ter essa sensação de um serviço de baixa qualidade quando entra num lugar, assim. Então, acho que isso passa por um processo de organização. Eu me lembro que quando a gente estava... Aluna de 2019, né? Hoje a gente tem 3 sedes físicas, que é Rio de Janeiro, São José dos Campos e Curitiba. E a gente tem a Luna Brasil, Luna Aba Geral, que a gente atende em qualquer lugar do Brasil, home care, né? E a gente manda o supervisor, faz a avaliação, volta, e aí é a diretora clínica da Aluna Saúde, e aí você tem os diretores clínicos das sedes físicas. E, num certo momento, a gente só tinha a Aluna Saúde, não tinha ainda as sedes físicas. A gente estava recebendo mais pessoas querendo, e eu me lembro que foi uma briga danada, porque a Aida dizia assim, não, nós só pode... O nosso limite são 30 pessoas. Porque ela estava fazendo a conta de quanto que ela, a Nathalie, podiam supervisionar, né? E aí dizia, não é possível, não pode ser isso. A gente tem que descrever o que você e a Nathalie faz enquanto processo. Perfeito. E a gente treina as pessoas e a gente cria um processo empresarial. E aí elas diziam não, e aí a gente... Aí, enfim, foi uma luta para conseguir fazer crescer um pouco mais.
Mas a minha questão é a seguinte, por que eu estou perguntando isso? E um dos argumentos que eu usava é dizer assim, ó, nos Estados Unidos tem clínica que atende 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Atende um estado, né? O país inteiro, cobre o país inteiro. E são clínicas que têm trabalho de excelência. Sim, sim. Então, se pudesse a gente fazer um pequeno resumo, como que é possível você atender em larga escala? Cara, nossa, acho que essa é uma excelente pergunta. E eu sou prolixo, então eu não sei se eu consigo resumir, mas eu juro que eu vou tentar. Eu diria que você saber quem você vai atender. Por quê, né? Então, vamos lá. Quem você vai atender, processos e cargos, tudo bem? Porque, eu falo assim, eu vou atender... Aí eu falo assim, não, eu atendo pessoas com TEA. Ótimo. Nível 1, nível 2, nível 3. Comportamento autolesivo severo. Mas comportamento... É seletividade alimentar. Então, eu acho que dentro... A gente fala autismo, mas é um universo à parte. Então, acho que você precisa entender quem você vai atender, né? Até empresarialmente, quer dizer, você vai atender gente que conveniada, você vai se associar a convênio, é particular, é para o Estado, você vai prestar serviço. Perfeito, que quem vai financiar isso, né? Ou como que você vai gerir. E talvez, pensando no Brasil, faça sentido você ter diferentes relações profissionais, né? Ou seja, né, particular, vinculado a alguma instituição, financiado por alguma coisa, né? Então, acho que estrategicamente isso também é inteligente. E aí entra um outro ponto, porque dependendo de quem financia, talvez você precise adaptar processos. Porque o convênio, por mais que ele financie, ele vai te cobrar, sei lá, um relatório A, um jeito B de fazer uma assinatura, um jeito C de emitir uma nota fiscal. Então, escolher com quem você vai trabalhar, quem vão ser esses financiadores, porque isso vai afetar a sua operação. Talvez menos uma operação clínica e talvez mais uma operação administrativa de processos. Mas veja, por exemplo, vamos imaginar que fosse no Brasil, certo? E que a pessoa vai oferecer para o convênio. Então, o AT tem que ser psicólogo. Se fosse para o particular, não precisaria ser. Exato. Supondo que não tivesse a regulamentação. Exato. Então, pode ter implicação, inclusive, clínica, de qual clínica, pessoal. É verdade, de quem que vai ser contratado. Perfeito. É isso, eu poderia chamar um AT, que, sei lá, é um estudante de pedagogia ou um pedagogo formado, que, dependendo do caso, teria plena competência de atender, mas a depender de quem financia, só assina se for um psicólogo formado, né? E isso impacta em custo de operação, né? Se é a pessoa formada, se ela é estudante, e isso também impacta recrutamento, né? RH, tudo. Exato. Então, acho que é isso. Assim, e aí você vê só com quem você vai trabalhar e quem vai financiar esse trabalho, já se desdobra várias outras coisas, né? Então, eu acho que definição de cargo, né? Então, o que o aplicador vai fazer? Olha, ele vai atender. Tudo bem, né? Mas, por exemplo, um cara que ele é um psicólogo formado, ou ali o representante ali, que tem uma formação, muito provavelmente ele vai ter mais responsabilidades do que um estudante. Então, por exemplo, um psicólogo formado, eu espero que ele tenha condições de minimamente fazer um relatório, né? Ou pelo menos isso vai ser uma atribuição dele. Então, também pelo nível de formação, você pode ajustar o nível de responsabilidade, o que é esperado pelo que ele faça. E isso impacta na percepção da equipe de trabalho. Porque se eu coloco as mesmas responsabilidades para um cara que é formado, um cara que é estudante, muito provavelmente esse cara ele pode se sentir, sei lá, sobrecarregado, ou ele não se sentir com a mesma competência para fazer do que o outro cara, né? E se eu vou criando também vários cargos, ou então, tipo, eu tenho o psicólogo, aí eu tenho o coordenador líder, aí eu tenho o coordenador, aí eu tenho o coordenador líder. Claro, se isso estiver bem claro e funcionar para a sua organização, maravilhoso. Mas se não tem, você tem sobreposição de trabalho, aí você tem, tipo, mas quem faz o quê? Qual que é a divisão? E isso custa tempo, custa dinheiro, onera a operação e cria barreiras e desafios para uma gestão eficiente, né, da instituição. Nos Estados Unidos, houve, recentemente, empresas que receberam financiamento de $1 bilhão e faliram. 2 empresas. Gente. $1 bilhão de fundos. Quer dizer, isso também mina a credibilidade e a capacidade de receber investimento do negócio. Meu Deus, mas isso é muito... Meu Deus do céu, quebrou! Quebrou 2 negócios com esse valor. Então, isso dificulta que outras empresas surjam e tal, e que façam o serviço. E aí, você precisa dessas 2 coisas para ter grandes empresas, para conseguir. Por que no Brasil não tem? Cara, é duro, né? Porque, assim, a dúvida que fica é, assim, na minha cabeça, financiamento federal, eu não tenho notícias de linha de financiamento para esse tipo de prestação de serviço. Então, eu acho que
Cara, é que tem... Se a gente, nossa, barreira, eu consigo ver muitas, né? Acho que a gente tem uma barreira imobiliária, sei lá, eu não sei se nos Estados Unidos é tão caro assim, porque parece que não, porque parece que tudo lá é grande, não é? Você vai numa... É gigante, é tudo grande. Os imóveis são todos... E aí você fala... você vai ver Irmãos à Obra, né? Pô, essa casa é pequena, tem 1.000 metros quadrados, eu fico pensando, gente, pequeno... Você viu o tamanho das escolas lá? É surreal, né? A escola, algumas escolas são tipo 40 vezes o tamanho de uma escola no Brasil. Não, é surreal, cara, né? Então, e aí eu acho que o fato de você ter um centro, você starta com um problema imobiliário e financeiro, porque é uma fortuna. Então, eu acho que a estruturação, né, da clínica aqui no Brasil, acho que uma das barreiras você tem um imóvel caro, você tem uma operação cara, não tem um financiamento, então... Ou você é uma pessoa muito boa de fazer relações e tu consegue um investidor que aposta nisso com você, e aí você gere. Cara, o que eu vejo mais acontecer, eu tinha uma sala, eu alugava a sala, chegava mais pessoas, entrou uma grana, isso pensando uma boa pessoa, né? Ah, então eu guardo um dinheiro, sobrando de, poxa, eu vou pra uma casa maior. E aí, tipo, o processo de construção do centro passa por migrações proporcional ao número de clientes e ao que cabe no bolso. Mas é duro porque também quando você cresce muito, o tombo pode ser muito grande. Uma coisa, sei lá, eu tenho uma sala, deu ruim, é uma sala ali. Quando você tem uma outra instituição, se você erra ali, aí a conta pode dar um giro. Então... vira um convite também a ter outros profissionais envolvidos. Porque tem um lance muito assim, o cara, ele é vou falar do psicólogo porque é o que eu mais vejo, né? Ele é o psicólogo, ele é o financeiro, ele é o administrativo, ele é o RH, né? Só que todas essas funções que ele tem, geralmente ele não vai fazer elas bem. Quando você é pequeno, você tem braço para isso. E quando você cresce, né? E quando a empresa ela toma uma outra proporção disso. Então, eu acho que em algum momento vai ser necessário ter esses aliados para garantir essa sustentabilidade financeira, né? Mas achar que o cara sozinho, ele vai da salinha para a clínica grande, assim... tem casos que isso acontece, mas eu acho que é sensível, né? Assim, tem um risco aí. Uma das ferramentas, a principal ferramenta que a gente usa, né? Em termos de gerais, assim, de processo, é OBM. Você pode explicar o que é OBM? Cara, é aba. É aba, né? Eu acho que a gente tem um artigo, né? Que é, sei lá, 360... Aba de AZ, né? 365 aplicações, né? De análise do comportamento. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. Existe... análise aplicada do comportamento tem evidência para o quê? Até o momento, para autismo, certo? Outra pergunta análise aplicada do comportamento é só para autismo? Não, né? Então, você tem aplicações de aba na educação, aplicações de aba... Acho que positivo suporte behavior é prática baseada em evidência também, né? Sim. Então, você tem ali, né, em contexto escolar, né? Então, você tem aplicado a educação, a contexto hospitalar, a comunidade. E uma possível aplicação de aba as organizações. Que leva aí o nome de Organization Behavior Management, que seria essa... Cara, eu acho que, traduzindo, acho que seria uma grande psicologia do trabalho, só que com uma filosofia comportamental. Porque, tradicionalmente, os teóricos da psicologia organizacional, eles são todos psicanalistas, né? Então, tem um lance lá do bode expiatório, né? Essa conversa toda. Eles são de profissionais muito mais alinhados com uma perspectiva da psicanálise, enfim. Então, ela vem gerir as organizações, discussão de processos, mas alinhado com os princípios da análise de comportamento, os princípios do behaviorismo radical, enfim, né? Então, é algo que tem se desenvolvido nos Estados Unidos e eu vejo que tem chegado mais aqui para o Brasil. A clínica que quer se profissionalizar, eles querem organizar os seus processos de maneira apropriada. Eu vejo duas possibilidades aqui, estou falando como alguém que não entende, né? Ou alguém vai estudar isso, ou eles contratam uma assessoria. Como é que funcionam esses caminhos? Ou se tem outros caminhos? Uma assessoria de pessoas que prestam serviço em OBM. Como é que funcionam esses caminhos e se há outros? Tá, perfeito. Cara, eu acho que dependendo do seu projeto que você tem, via de regra, é mais vantajoso você ter alguém da sua equipe que estuda, né? E eventualmente essa pessoa também pode ter algum tipo de suporte, porque haverá dúvidas no meio do caminho, mas eu acho que você investir na formação de uma pessoa para fazer a gestão, eu acho que é extraordinário. É assim, idealmente, né? Porque é isso, entra
sempre isso vai ficar esbarrando numa questão financeira. Porque o que eu ouço é, cara, eu não tenho como pagar essa pessoa. Eu entendi que é importante, né? Mas, por exemplo, se o faturamento que a minha empresa dá é para pagar os clínicos, o profissional, parará, e não sobra, sei lá, R$1, talvez a gente tenha que pensar, né? Analisar ali outros caminhos, outras possibilidades. Mas, idealmente, você ter alguém para cuidar da gestão ajuda muito. E isso seria investir em formação, né? Você tem... Aqui no Brasil, acho que tem uma pós em OBM, se eu não me engano. Mas sei que tem também algumas formações livres, enfim, né? E tem algumas formações especificamente nos Estados Unidos, né? Mas aí tem barreira de inglês. E é isso, né? Então, acho que dá para a pessoa investir nessa formação para ela ajudar a desenvolver os processos da empresa. É um investimento, há uma discussão orçamentária, porque o trabalho dessa pessoa não é remunerado, você entende? Porque se eu atendo o cliente, ou se o cliente, dentro do que eu cobro pelo atendimento, tem ali o preço do coordenador, do supervisor, os custos da clínica, de alguma maneira aquela equipe se paga. Quando eu tenho esse cara, assim como o processo administrativo, assim como o processo financeiro, ele aumenta ali, de uma certa maneira, o custo, então isso precisa ser ponderado. E você tem a possibilidade, você fala, poxa, não tenho alguém, talvez não faça sentido para mim investir nessa formação, para ele, né, trazer esse retorno. É muito comum que haja essa possibilidade de contratar um serviço de consultoria em OBM, que basicamente vai fazer algo muito parecido com o que a gente faz com os nossos clientes, né? A gente vai fazer uma avaliação, vai estabelecer um conjunto de objetivos. Então, tem um... eu não sei pronunciar o nome. É tipo BCHO, BCOI. Não sei. Tem uma instituição, né? Que eles inclusive, têm uma certificação para organizações. Eles têm um checklist de coisas que são importantes ter dentro de uma organização. Então, via de regra, você conversa, você entende prioridades, parará, e você já tem algumas orientações sobre o que é importante que uma empresa em prestação de serviço baseada em aba tenha. Então, por exemplo, essa instituição, eles têm ali um artigo ali que aponta para esses caminhos. Então, você faz essa avaliação, você, né, conversa ali, apresenta esses objetivos, eventualmente discute prioridades, tá? Você quer começar por onde? E aí, há uma construção de... o que eu tenho visto com mais frequência? A primeira dúvida mais comum que as instituições têm é, qual é o meu papel aqui? Então, tipo, o Até, eu sei que eu tenho que atender. O supervisor fala assim, não, eu sei que eu tenho que supervisionar. Mas tem tantas nuances dessas relações que, se não estão descritas, produzem ou sobreposição, e aí você não está otimizando de uma maneira eficiente os seus recursos, ou produz, tipo, a coisa não acontece, o processo trava. Então, você desenhar as responsabilidades. As responsabilidades, elas já estão, de uma certa maneira, operacionalizada na cartilha as clínicas, né? Na cartilha da BPMC, tem o documento da CASP. Então, eu acho que você não precisa inventar isso do zero. Você precisa rever esses documentos e fazer possíveis adaptações dentro da sua realidade, caso você adote o modelo de trabalho baseado em camadas. Você poderia ter outros, né? Então, a parte, eu acho que já está um pouco mais estruturada ali, essa parte da descrição das responsabilidades com base nesses documentos. Só que surge outras coisas, do tipo, o cara chega no horário, sei lá, você entendeu? Como que por exemplo, soft skills, né? Como que ele se comunica, como que ele organiza as tarefas dele, como que ele elenca prioridades. E isso começa a se tornar um pouco mais difícil, né? Porque as habilidades clínicas, eu acho que elas estão muito... As técnicas, né? Elas estão muito bem trabalhadas, mas também haverá, dentro da sua instituição, um conjunto de comportamentos que são importantes que tenha, que a gente vai precisar operacionalizar. E eles não são um consenso, via de regra, né? Então, acho que isso dá um pouco mais de trabalho na hora que a gente está discutindo sobre responsabilidades. Porque, com base nas responsabilidades, esse é o alicerce, a gente cria avaliação de desempenho. Por quê? Eu preciso avaliar se ele desempenha em relação a algo. Em relação ao quê? As responsabilidades dele. Você entende? Então, eu preciso ter minimamente um documento que ele saiba o que é esperado que ele faça naquela instituição. Preferencialmente com comportamentos observáveis, né? Tipo, eu quero que você seja responsável. Mas o que é ser responsável? É chegar no horário? É fazer isso, fazer aquilo outro, né? Então, tem esse trabalho, então, de avaliação de desempenho. E você também, com base nas responsabilidades, você tem a possibilidade de desenvolver processos. Por exemplo, assim, a responsabilidade eu tenho que fazer o PEI.
Processo então, para fazer o P, então eu preciso aplicar a anamnese com a família, aí depois eu preciso selecionar um instrumento que é mais adequado para aquele cliente, depois eu preciso implementar, coletar dados, tabular os dados, escrever o relatório e fazer o P. Então, o processo é o desenho, a responsabilidade é o que eu faço. Tem um termo que eles usam, que é da UBM, que se chama pinpoint. Eu ainda não entendi a diferença de pinpoint e análise de tarefa. E eu perguntei, já fiz um workshop uma vez, ela me explicou, mas a lógica de você operacionalizar uma habilidade em componentes menores, aí você pode medir por produto permanente, você pode medir ela de diversas maneiras. Para mim, eu tô uma análise de tarefa, né? Mas ele tem lá uma explicação que é diferente, ok, né? Então, a gente tem essa divisão, porque às vezes a dificuldade eu não faço porque eu não sei que isso é esperado que eu faça. E às vezes eu não faço porque o caminho que é percorrido, cada um faz o seu. Tipo, tem que fazer avaliação. Mas você faz de um jeito, eu faço do outro, ele faz de outro, porque o processo não está desenhado. Então, às vezes, a não ocorrência desse comportamento é causada, pode ser causada minimamente por esses 2 pontos que são processos meio que básicos, porque qualquer empresa minimamente organizada, assim, fora da... tem isso, né? Isso é tipo um pré-requisito. Mas tem outras coisas aí no caminho. Você falou as coisas básicas, mas alguém tem que entrar em contato com a família, fazer o contrato, cobrar a assinatura, marcar o dia da avaliação. Exato. E um monte de coisinha aí. Se uma dessas coisinhas não deu errado, acabou. Desanda todo o processo, exatamente, né? Então, você vê assim, esse desenho processual, né? Isso que a gente tá falando de avaliação, né? Quantos setores não se conversam só para aquela reunião acontecer, né? Então, se é só eu e 2 pessoas, você dá conta no seu WhatsApp de fazer tudo isso, né? Quando você tem 100 pessoas, 100 famílias, 200 famílias, muda, então... Não, 10 famílias. Não, 10, pronto, já era, já é o suficiente para desandar, né? E acho que isso leva a um tópico, Luciano, porque às vezes a pessoa ela começa a fazer a supervisão e aí sim, né? Não, porque eu acho que tem alguma coisa errada que eu tô fazendo, né? Porque o cliente não tá progredindo, a família não tá satisfeita. E às vezes, quando você vai ver, não é uma discussão técnica. A pessoa sabe muito bem o protocolo que ela tem que usar, ela tem modelo de relatório, mas assim, o processo institucional não flui. E é isso que causa insatisfação, que causa um atendimento que não é tão eficiente, né? Então, às vezes a gente os profissionais eles acabam... E eu acho que por culpa da nossa área também, né? A gente bate muito... Você tem que ser tecnicamente bom, você tem que ser tecnicamente bom. Mas existe uma parte de problemas que acontecem na instituição ou no seu atendimento que não é técnico. É processual. É de como as coisas são estabelecidas, né? Você estava falando dos modelos aí de serviço, né, para aprender o OBM e tal. O que a gente fez aqui, eu disse que a gente teve um impasse que era de crescer, e o que a gente fez foi a gente pegou uma assessoria de uma pessoa que entendia de OBM para a gente estabelecer processos para conseguir chegar lá e conseguir fazer a clínica crescer e ter mais clientes, né? E a principal questão é o seguinte. Modéstia à parte, assim, nós temos técnicos assim, de excelência aqui, cada um tem a sua expertise, a Aida, que é super fera em avaliação, a Nathalie, o autismo nível 1, ela é super fera. Então, assim, cada um tem a minha área de educação, enfim, cada um tem uma... Felipe, né? Que é comportamentos desafiadores e tal. Cada um tem a sua expertise e funciona muito legal. Mas... isso quer dizer que, do ponto de vista técnico, a gente tem uma coisa muito legal. Mas a maioria dos nossos problemas, e assim, pelo que eu converso, a maioria dos problemas das outras clínicas também, é RH. É a gestão de pessoas que o bicho pega. Como é que é RH no campo de aba? Acho que ele não existe, tudo bem, geralmente é tudo a mesma pessoa, você entendeu? Então é o diretor clínico, ele é gestor, ele é RH, em partes, né? Vai depender um pouco da estrutura. Então, eu acho que o primeiro desafio tudo é centrado em uma única pessoa. E eu acho que a gente volta naquela discussão sobre tornar a coisa mais empresarial, ali, mais estruturada. Um segundo desafio tem muito cara que hoje ele é diretor clínico, que hoje ele é gestor, mas ele detesta isso com todas as forças dele. Ele fala, eu estudei para ser clínico. Eu gosto de, sei lá, estar com o cliente, eu não gosto de ficar... porque a parte de gestão clínica, assim, o fulano falou assim comigo, eu tô chateado, eu quero sair do caso. E aí você não pode
né, não seria adequado você chacoalhar a pessoa, para! Você saiu da 5ª série! Para, né? inferno! Caramba, meu! Você é um adulto, que isso? Né? Haja como tal. Não dá. Você tem que ouvir, né? Conversar, entender genuinamente. Não tô, assim, exagerando, mas é claro que a gente tem que entender a situação, a característica daquela geração, enfim, né? Várias questões. Então, muitas pessoas não têm saco para isso. Porque elas têm um outro perfil, um perfil clínico. Só que o que eu tenho visto, não importa, Luciano, quão bom tecnicamente a pessoa é. Se ela não tiver esse tempo, essa disposição desse contato, dessa gestão, né? Cara, a sensação que eu tenho vendo de fora de algumas empresas é como se a coisa ela fosse se derretendo. Você entendeu? Porque a figura do líder ali na gestão, de uma admiração, de um respeito, vai colando as pessoas ali, alinhando com os valores, vai apontando para um lugar. Se não tem isso, cada um acaba fazendo um pouco da sua maneira e aí parece que não é uma empresa, parece que é várias pessoas que trabalham num lugar. Mas não tem uma coesão, não tem... Então, eu acho que uma pergunta importante é essa, assim, se a pessoa ela tem uma equipe, se ela quer gerir essa equipe. E ela pode fazer escolhas, tipo... pegar um sócio, contratar alguém para fazer essa parte, né? Então, eu acho que o papel do RH na parte de gestão de pessoas, eu acho que ela tem um papel muito importante de criar uma coisa que talvez a gente discute pouco, que é essa cultura, né? Então, por exemplo, tem empresas que é muito interessante. A pessoa fala assim, não é que eu trabalho na Luna. Não, eu vou lá atender. Lá onde? Não, lá na Luna. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a pessoa se coloca num lugar que, tipo, eu não tenho vínculo. Assim, é tipo como se eu estivesse alugando um espaço e eu atendo, você entendeu? E o que é interessante, porque, na verdade, se você trabalha numa empresa, idealmente, via de regra, você precisa estar alinhado com os valores, você precisa estar alinhado, né, com a cultura, com os processos. E se você não tem essa gestão, pensando que o RH cuida disso, desse fit... Você vai ter vários problemas de profissionais que estão na sua instituição, cada um fazendo a sua maneira. Então, acho que também criar um processo seletivo, por exemplo, né, que se preocupe de alinhamento de valores da pessoa com valores da organização ou, né, características do cliente com características do profissional, vai ajudar, aumenta a probabilidade desse cara permanecer na instituição, né? Então, você tem desde contratação, onboard, como você explica os valores? Como você explica como a gente trabalha? Porque se eu só te contrato, falo assim, vai lá atender aquele caso, talvez ele entenda que eu não trabalho para a Luna, talvez ele entenda que eu tô, sei lá, fazendo um favor para eles me pagam, alguma coisa do tipo, né? Ou trabalha para a família, Para a né? família, né? Então, eu acho que o papel do RH, que muitas vezes é centrada na pessoa do clínico, né? Ele vai precisar ter esse cuidado, porque se a coisa for crescendo, ele não vai conseguir falar com todos, vai se perdendo, né? Então, acho que uma maneira de manter o RH, ajudar a manter essa cultura, que seria, vamos dizer, esse compliance, essa conformidade com o que é importante para a empresa, depende da gestão de pessoas, que é representado nessa imagem do RH e que, às vezes, é uma única pessoa na empresa que faz todo esse processo e tantos outros, né? Mas eu acho que teria talvez uma contribuição importante aí. Hoje, o que eu considero um problema é que parece que dentro de uma lógica de intervenção ABA, existe uma escada que você começa com AT e depois vai para supervisor, para coordenador e eventualmente para supervisor sênior. Eu acho que é um problema porque eu acho que AT deveria ser uma profissão que também deveria se desenvolver. Aquilo ali é uma profissão também em si que valeria a pena para muitas pessoas. Mas isso tem a ver com valorização, com salário, um monte de coisa. De modo que, em havendo essa perspectiva, nós temos um problema que tem a ver com a rotatividade, né? Porque o profissional não vê perspectiva nenhuma ali, às vezes outra pessoa convida para fazer outra função. Então, qual que é o papel, quais são as possibilidades de a gente fazer planos de carreira e salário? Perfeito. É interessante, né? Porque quando você fala do AT, se a gente for levar ao pé da letra, ou historicamente, né? A função de acompanhante terapêutico, ela surge ali, né? Na reforma psiquiátrica, e é uma coisa que vem da psicanálise, e de fato, tanto é que há uma briga com a galera que tem a profissão, né, de acompanhante terapêutico, embora também não haja uma regulamentação, e eles falam exatamente assim, não, cara, não é uma escada, isso é uma profissão, isso a gente já trabalha, isso por exemplo, no caso que acompanham, sei lá, né, outros quadros psiquiátricos, enfim.
Então tem uma área também a argumentar isso. E aí a gente também vai criando tanto nome, né? Tipo aplicador, técnico. Eu me perco em todos esses nomes também, né? Então acho que, por um lado, concordo com você, acho que é uma forma de se ver, mas é isso, eu acho que a maioria das pessoas veem desta maneira. E é muito curioso, porque só para a gente pensar em processo, né? Acho que tem a questão do cargo, né? Da carreira. Mas olha que interessante. O cara, quando ele é promovido para coordenador, então ele entrou na área. Geralmente é a parte de entrada, né? Tem lugar que às vezes é interessante que é... Não, porque o AT tem que ter essa especificação. A minha próxima pergunta é, onde você mora? Porque, amigão, tem área que é assim... Oi, tudo bem? Você gosta de criança? Vem cá. Não tem, porque... você entende? Às vezes a gente... eu moro na capital, a gente mora em centros urbanos. É uma realidade. Mas é uma realidade, sei lá... irrisória, talvez perto do que é a maioria do Brasil, né? Então, às vezes é quem tem disposição. Ok, a pessoa entra, alguns... Sobre a rotatividade. Alguns, eles entram porque... tem emprego. É o que tem emprego. Eu nem queria fazer isso aqui. Eu queria, sei lá, ser psicanalista, eu queria trabalhar no hospital, mas tem emprego, preciso pagar as contas, eu vou trabalhar. Uns entram, falam assim, ai, que chato, faço, ok. Outros gostam e ficam, né? Então, como se a pessoa que entra, ela de idade, ela é mais nova, ela tá se descobrindo. E ela pode descobrir que ela não quer aquilo. Então, uma possível razão de rotatividade é o cargo de entrada, que é o AT, via de regra, né? As suas exceções. São pessoas um pouco mais novas, que estão conhecendo a carreira, então explicaria de uma certa maneira isso. Um outro problema, ainda pensando na geração, os Gen Z, os Gen Z, tem um dado do Ministério do Trabalho que é assim, pessoas de 18 a 25 anos, que comumente são pessoas que são acompanhantes terapêuticos, mais uma vez, embora não a regra, né? Eles ficam 9 meses dentro de uma empresa. Indústria. Não tô falando do diabo, não. Indústria. Tudo bem? Então, essa galera mais nova tem uma outra relação com o trabalho. Então, acho que a rotatividade, ela pode ser desde... eu não vejo perspectiva nessa empresa, mas eu não sei se criar um bom plano de carreira garante que ele fica. Porque essa é uma geração que tem uma outra relação com o trabalho. É como, por exemplo, essa coisa do... tem uma mulher que ela só fala sobre Gen Zs no mercado de trabalho. É maravilhoso. Nossa! É muito bom. É muito bom. E isso me ajuda a entender, porque... sei lá, você tem os nossos... É que, gente, assim, esse tema de geração, ele é quase um horóscopo, né? Não é uma coisa assim, né? Cientificamente. Ali você tem um apelo ainda, do nível cultural. Você podia dizer que, sob certas condições, há padrões semelhantes de comportamento. Mas, assim, forçando a barra, né? Via de regra, é algo mais especulativo, mas, de alguma maneira, ajuda a entender. A geração, sei lá, do meu pai era 30 anos na empresa. Você tem que se aposentar, você tem que trabalhar no mesmo lugar. A minha... entendia que assim, não, você tem que ficar num lugar, mas assim, tudo bem, mudar, mas você não pode mudar muito. Você pode mudar mais um pouco. Essa galera é assim, cara, você ficou mais de um ano no mesmo trabalho, você tá... O que você tá falando da sua vida? Então, eu acho que tem uma visão de como as pessoas estão se relacionando com o trabalho. Só que a nossa área ela tem uma especificidade que é baseada em vínculo, é baseada em relacionamento. Então, essas frequentes interrupções com base na rotatividade, elas afetam o cliente. Cara, já teve família de eu ter que olhar no olho da família e falar assim, pela terceira vez, essa pessoa saiu em menos de 6 meses. O que eu estou fazendo de errado? Né? Então... tem coisas que pode ajudar a prevenir, como construir, né, cargos, salários, mas não sei se isso vai resolver totalmente. Isso ajuda. Com certeza, se possível, ajuda. Mas não acho que eu não vejo uma coisa que a gente vai fazer e que vai fazer com que esse turnover, assim, desapareça. Porque ele vai existir, né? Qual é o nível aceitável, né? Eu acho também que talvez tenha um outro fator que é... você é AT, tá? Aí, quando ele chega, ele fala, meu Deus, eu não sabia que era isso.
Comum. Principalmente quando ele pega o caso nível 3, que às vezes leva uns tapas, leva umas mordidas. Então, ele não sabe. Isso é um problema de RH também, né? Não dá previsibilidade do que é o trabalho, né? É raro, mas acontece sempre, né? Lucelmo, tem um artigo que saiu agora em 2024 na Behavior Analysis in Practice, que eles investigam assim, como os RBTs, que para nós, né, seriam os aplicadores, se sentem ao lidar com comportamentos severos, né? Legal, hein? Muito legal. E eles perguntam, tipo, treinamento, pergunta a idade é nessa faixa que a gente está conversando. E uma das coisas que aborda nesse artigo é o seu supervisor, ele te treina antes de você entrar no caso? E uma boa parte das respostas era que não. Ou seja, acontecia exatamente isso. Oi, tudo bem? Você quer trabalhar com TEA? Eu não te falo com comportamento severo, eu não preparo você para lidar com seguranças em crises agressivas e eu te jogo lá. Aí quando você tá atendendo, não, vamos daqui a 6 meses fazer um treinamento para te ajudar. E aí a pessoa ela vai experienciando isso com uma carga emocional muito grande, né? Então, de se sentir desconfortável, de se sentir estressada, né? Nessa pesquisa pergunta assim, o seu supervisor pergunta se você se sente confortável com o caso? A maioria responde que não. O seu supervisor pergunta como você lida com o estresse, ou ele te ajuda a gerenciar o estresse? Não. Então, e o artigo eles discutem exatamente isso, o quanto que a ausência de processos para preparar o indivíduo, especialmente para trabalhar com casos severos, também afeta a rotatividade. Você entendeu? Por essa razão, porque a pessoa fala, Deus do céu, eu não estava preparado para isso, né? E tô sozinho. Frequentemente eu tô sozinho, né? Então, isso também afeta a rotatividade, não tenha dúvida. Isso é uma coisa que aparece, né? Então, você vê, eu lembro que teve uma BAE, e tem um cara em OBM que ele se chama John Austin. Né? Ele tem muitas publicações, é um grande nome. E aí, eu tava com essa coisa da rotatividade na cabeça, ele deu uma palestra sobre isso, aí uma mulher levantou a mão e perguntou, nossa, na minha clínica tem uma rotatividade muito alta, o que eu faço? Né? E aí, por um lado, né, eu fiquei aliviado com a tragédia dos outros, que eu falei assim, não, porque achei que a galera conversava, cara, isso é um problema do Brasil. Isso é um, né? E pelo que eu vi, claro, vai ter região, depende de clínica para clínica, mas eu acho que, em uma certa medida, é um desafio que várias instituições no Brasil, Brasil e fora, no mundo, passam, sabe? Em relação à rotatividade. Então, ele é complexo, né? Acho que ele vai passar por todas essas fatias. Além dessas questões que você colocou, existe uma questão que talvez num nível maior. É tudo isso, mas não necessariamente produz rotatividade, talvez até coisas piores, que é a questão da saúde mental dos profissionais. Tem várias pesquisas apontando que existe um problema sistemático de saúde mental entre pessoas que trabalham com crianças autistas e algumas pesquisas são mais genéricas, outras especificamente na questão de aba. A gente adotou uma política aqui bem legal, a Ida que organizou isso, que é uma política de esporte, uma prática esportiva. Então, a gente fez tipo um campeonato, gamificou. As pessoas vão fazer esporte e elas tiram foto e fazem um check-in no aplicativo. E aí, quem tiver mais lá no final, depois de 3 meses, ganha um prêmio. Lá a gente pegou, vai dar um prêmio em dinheiro para a galera. A galera está se engajando muito nas atividades físicas, a gente sabe do impacto de saúde mental. E aí, a minha pergunta só dando esse exemplo, o que a OBM tem para contribuir? O que tem acontecendo para a gente pensar nessa saúde mental dos profissionais da área? Perfeito. Acho que é só uma coisa anterior, né? Uma vez eu estava ouvindo um podcast assim de negócios e tal, e a pessoa fala assim, cultura é o que as pessoas falam no cafezinho da empresa. Hoje eu cheguei, né, mais cedo, estava tomando café com o pessoal, e eu juro por Deus, o pessoal estava conversando e falou assim, vamos marcar um vôlei, sei lá, segunda-feira, 6 da manhã? Bora. Então, assim, eu acho que tá dando certo isso aí, porque no cafezinho a galera tava se engajando em atividade física, né? Sobre essa coisa da saúde mental, Lucelmo, eu nunca li nada... Assim, eu vejo algumas pesquisas de burnout em aba, né? A gente... Cara, você sabe que eu tenho um dado que tá para publicar, mas tá puxado... que é justamente de burnout em pessoas com TEA aqui no Brasil, né? Que pessoas trabalham com TEA. Isso, que trabalham com TEA, exato, desculpa. Tem, sei lá, 570 respostas, então a gente tem uma participação muito grande. Olhando o dado do grupo, isso não está publicado, mas está coletado, tem aprovação do comitê de ética, mas o duro é sair a publicação, né?
O dado geral é que burnout não tem, porque teria despersonalização, satisfação, realização ali pessoal, né? Tem muito estresse, então a exaustão emocional ela é muito forte, mas a realização pessoal é alta. Então, as pessoas, elas estão malucas, assim, tá todo mundo surtado, mas pelo questionário as pessoas veem propósito no que elas estão falando, não tem muita parte da despersonalização, né? Então é interessante, porque tem um nível de estresse alto, mas enfim, né? Acho que tem outras coisas. Quando você olha para o mercado, eu vi que de 2023 para 2024, se eu não me engano, aumentou 63% o número de afastamentos do INSS por ansiedade e depressão, sendo a ansiedade o maior, né? Então, acho que, de fato, cara, tem uma coisa acontecendo no mercado de trabalho, porque isso é um dado geral, é um dado do Ministério do Trabalho. Não raro é comum eu ouvir dizer assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô com ansiedade, né? Tive uma crise de ansiedade, eu não vou. Então, acho que qual que é um pouco do desafio? E aí, talvez um pouco da geração, antes de entrar em estratégias para resolver isso, a questão eu tenho observado, sem querer generalizar, mas já generalizando em alguma medida, que assim, se eu não tô bem, eu não vou trabalhar. E eu não vou te avisar, porque assim, eu não tô bem, você tem que entender que eu não tô bem. A grande questão é que tem um indivíduo nessa história, que ele mudar o que acontece na vida dele causa muito sofrimento para ele. Então, uma coisa que é desafiadora é esse processo de conscientização de que se você não tá bem, se você teve uma ocorrência de saúde mental, não é que isso é proibido de ter, mas a gente precisa ter habilidade de comunicação, porque tem um indivíduo envolvido nessa história, na sua decisão de não ir trabalhar, que causa sofrimento para ele, eventualmente um trauma, de se sentir abandonado, largado, mais como efeito de rotatividade do que como, né, não atendimento, enfim. Então, acho que tem também uma questão, além da prevenção, talvez de gerenciamento dessas situações, né? No sentido de você não está bem, como que a empresa pode orientar os colaboradores a comunicar, ali de alguma maneira sinalizar, para a gente tentar minimizar os prejuízos dessa falta pro cliente, né? Para a rotina ali que ele tem estabelecido. Então, acho que tem também esse passo que é falar abertamente sobre, criar canais de comunicação para expressar ali, né, que não tá bem, né? Tem um desafio que assim, a gente já pensou assim, vamos perguntar se a pessoa tem alguma questão de saúde mental? Mas você não pode perguntar isso, né? Então, você tem algumas implicações jurídicas, né? Até para pensar em estratégias de prevenção ou de melhoria de qualidade de vida. Então, acho que, de alguma maneira, tentar mapear isso, ter conversas abertas pode ser uma alternativa, né? E a OBM, em especial, eu não tenho visto, assim, uma discussão de prevenção propriamente dito dela, né? Mas eu acho que tem o que eu vejo mais comum de discussão da literatura vai ser de práticas que vão envolver, para aquele indivíduo, o reforçamento positivo. Então, às vezes, você ter um sistema de incentivo, no caso, vocês estão usando esporte, né? Que poderia envolver, sei lá, férias não, tipo, 2 dias de folga, que poderia envolver, sei lá, um vale para não ser algum lugar, mas que eles chamam, qual que é o nome? Tem um nome que é tipo, sei lá, benefícios, né? Mas não benefícios no sentido de vale transporte, esse tipo de coisa assim. Benefícios emocionais que eles estão chamando, que passa por essa linha do reconhecimento, que passa por essa linha da valorização ou de incentivo de boas práticas. Então, acho que não conheço, não tenho visto assim, uma estratégia específica da OBM, mas tenho visto, né, estratégias que busquem reconhecimento, valorização, espaço para conversa, né, para tentar minimizar esses efeitos de adoecimento ali, né, na galera. Você foi falando, eu fui pensando em outras implicações. Por exemplo, tem a rotatividade do AT. O AT saiu. Uhum. Como é que o RH faz para contratar a jato outro AT para assumir o caso? Então, isso aí pegou, né? Eu acho que isso precisa estar alinhado com a família. Eu acho que quando... a gente precisa do dado, assim, via de regra, qual que é a média de permanência na empresa, né? Com base nessa informação, você pode expor para a família, isso talvez é importante, inclusive, estar previsto num contrato, que assim, quando a pessoa sai, quanto tempo nós temos para contratar um? Porque a pressa, ela é muito perigosa, sabe? Porque na justificativa de cobrir aquele buraco no menor tempo possível,
Você pode contratar alguém que não tem um perfil, ficar menos tempo e aí você vai aumentando o seu problema. Então, acho que o primeiro ponto é entender a média de rotatividade da empresa, quanto tempo vocês estimam que é comum ter para contratar alguém e por isso para a família. E eu acho que vale a pena explicar. A nossa área ela tem rotatividade. Alguns lugares vão ter mais, outros menos, mas eu acho que é natural ter. Então, eu acho que contratualmente isso deixar claro antes dele entrar. Por quê? Acho que se não acontece esse alinhamento, a pessoa saiu, tipo, não, fulano não pode ficar sem um atendimento, tem que contratar alguém, é um processo delicado. Eu acho que tem algumas variações dependendo do modelo de prestação de serviço. Quem tem um centro pode ter uma equipe e frequentemente tem um cara que é um volante, que justamente deu uma dor de barriga, o fulano não veio, esse cara ele cobre. Então eu acho que dentro de um centro, você tem mais possibilidades de fazer essa gestão, de cobrir o cara que não veio, o cara que saiu, né? Quando a gente tem um modelo de home-based, é mais delicado, né? Ou um modelo de AT escolar, né? Porque não dá, não tem como qualquer outra pessoa ir lá, né? Algumas clínicas ainda têm um sistema que você tem um coordenador e, eventualmente, na saída de alguém, como o coordenador ele acompanha, ele tem uma agenda flexível, ele consegue, por um tempo ali, ir monitorando, mas não é tão comum. Então, acho que se você tem um modelo de serviço home-based, acho que você precisa deixar isso mais claro, né? Dar essa alinhada. Se você tem um centro, acho que, via de regra, tem mais possibilidades, né, de cobrir ali esses gaps que tem, caso alguém saia. Você está falando aí, eu estou pensando em várias coisas. Você está falando, por exemplo, que tem que ter um volante, que seria o ideal, um AT substituto, né? Que alguém faltou, ele faz, se ninguém faltar, ele faz um material, alguma coisa assim. Isso, exato, né? exato. Então, já estamos falando de gestão de processo, que tem que ter, né? Para ocupar esse indivíduo se ele não tiver. Não, e de custo, né? Porque se ele não tiver atendendo, como que é? É isso que eu ia falar. Você tem um custo que você tem que considerar, que é esse indivíduo que está a mais. Não só do custo no sentido que você está gastando com ele se ele tiver todo mundo, mas se entra uma outra pessoa, você tem um custo duplicado naquele caso, naquele dia. Exato. Por exemplo, se a pessoa está ali atestada a outra. E vamos imaginar que você tem uma rotatividade e você, e você não colocou no contrato. E aí a família diz, não vou ficar tanto tempo. Eu vou sair e vou processar a empresa porque eu quero, por exemplo, o dinheiro da avaliação e tal. Ou até está previsto no contrato, mas você não conseguiu cumprir aquele prazo. Então, você tem um custo. Nossa, por exemplo, do volante. Você tem um custo do jurídico para fazer o contrato. Você tem um custo, eventualmente, de processo. Não tem como você impedir totalmente. Pode acontecer em algum momento. Então, uma das questões é precificação do trabalho. A gente não aprende nada disso. Como é que você... Quais são as implicações de você não saber precificar assim, para o desenvolvimento da empresa? Luciano, assim, especificamente precificação não é um tema que eu entendo. Mas o que eu vejo de desdobramento? Não, mas dá necessidade de profissionalizar o processo. Não, perfeito. Então, aí nesse sentido, né? O que eu vejo? Tem os autores que discutem indicadores de qualidade, eles discutem uma das coisas que é a sustentabilidade financeira da empresa é um indicador de qualidade. E aí eu acho que a gente volta, né, Lucelmo, lá na graduação, que é quanto eu tenho que cobrar para o meu serviço. Né? A gente não aprende a precificar de uma certa maneira o nosso serviço. Quantas poesias você tem que receber? Exatamente, né? Vai depender, Fernando Pessoa, quem que é, né? Tem pesos também diferentes. Então, eu acho que, historicamente, se eu não consigo, ou se não é claro para mim, precificar a minha hora... Quem dirá um processo mais administrativo, que é isso, o custo, né, o material, a luz, né, é muito mais desafiador. Então, via de regra, uma precificação errada quebra. A empresa quebra em questão de tempo. Ou pior, você não tem lucro. E aí, mais uma vez, mas você quer ter lucro trabalhando? Seu ganancioso. Como assim você quer... Porco capitalista. Porco capitalista. Você quer pagar sua conta de luz? Não! Você tem que ter uma ONG. Você entendeu? Então, tipo, uma das coisas que eu falo assim, cara, se você não quer ter lucro, tudo bem, mas muda o nome. Fala ONG, instituição, sem fins lucrativos e zero problema. Mas se você se propõe a ter uma empresa, ela tem que ter lucro e tem que ter esse desenho. Então... se você está observando, gestor, que a conta não está fechando ou que está ficando no vermelho, observa se
é algo que porque pode ser de processos também, né? Pode ser de precificação, pode ser um conjunto de coisas. Ou às vezes assim, eu sou o rosto da empresa, né? Aí você fala assim, não, Cláudio, mas poxa, quebra essa pra mim, faz desse jeito aqui. Ah, tá bom, vai. Né? E aí eu começo a abrir várias exceções em termos de atendimento, em termos de como uma coisa pode ser, de tanta flexibilização, que você quebra. E a grande questão é que, se hoje você funciona, você atende, sei lá, mil famílias, né? Então, 1000 famílias têm oportunidade de receber um tratamento, dessas vidas serem impactadas, melhorarem por conta dessa prestação de serviço. Se você quebra, 1000 famílias... 2.000 colaboradores, sei lá indiretamente quantas outras pessoas que também se lascam com isso, né? Então, é uma responsabilidade estabelecer, não apenas, mas também essa precificação para aumentar a sustentabilidade da empresa. Só que em tempos que nós vivemos é desafiador, né? Principalmente se você tem uma relação com convênios, né? Alguns ali... Enfim, tem políticas de mudança abruptas que deixam o cara que só tem aquele financiamento à beira da falência. Acho que a verdade é, Lucelmo, de julho do ano passado para cá, vi muitas clínicas que fecharam. O cara que pegou 1 milhão de financiamento, abriu a clínica, não tinha uma operação bem estruturada, tinha buracos, teve essa mudança do convênio e quebrou. Não fechava mais a conta, né? Então... eu acho que é delicado. Então, acho que investir a um profissional, né, comumente, assim, a partes administrativas, para fazer cálculo de precificação é imprescindível, porque isso ajuda, né, a manter essa sustentabilidade que envolve muthas vidas, né, via de regra. Alguns anos atrás tinha uma empresa lá em Fortaleza, que era uma das maiores de aba do Brasil, que era a Imagine. A Imagine, a Nathalie trabalhou lá, não foi? Sim. Ela era gigante. Eu lembro que uma vez eles fizeram um post assim, né? Mapas de BCBAs no Brasil. Os caras eram animal, eu adorava o trabalho deles. E eles eram credenciados da Unimed. Um belo dia a Unimed falou, não é mais. Quebrou, né? Quebrou e ficaram com uma dívida. Foi um negócio terrível, assim. Uhum. Eu acho que é isso. Isso é uma questão de planejamento, né? É uma questão que a gente aprende do ponto de vista de negócio. Você tem que pensar assim, ó, você vai ser credenciado? Quais são as garantias que estão no processo de transição, se precisar sair? Qual é o percentual, eventualmente, que você vai aceitar? E aí, idealmente, você teria casos particulares, casos de decisão judicial, para ter um certo equilíbrio, para se algum deles tiver problema, você conseguir sobreviver. Essa é uma preocupação que a gente teve aqui, justamente aprendendo com essa experiência. Com essas, né? E é interessante, né? Porque essa, por exemplo, Luciano, é uma coisa organizacional, empresarial, né? De você fazer essa análise. E eu acho que, junto com isso, uma lógica de desenvolvimento de novos produtos. Porque a gente entende assim, sei lá, o produto é o atendimento, é um serviço, né? Enfim. Mas você fala assim, que mais? Quais são as fontes de renda que a empresa tem? Então, o atendimento pode ser uma delas, mas você pode avaliar, dependendo da sua equipe, da formação que eles têm, das coisas envolvidas, outras fontes também de renda, porque vai ser natural, em certos momentos que você tem flutuação, diminuir o caixa, mas aí você tem, sei lá, um curso, você tem supervisão de sei lá o quê, você tem outras, ou, por exemplo... produtos até em formatação de atendimento, né? Então, acho que eu entendo, Lucelmo, plenamente a recomendação da literatura sobre horas, né? Eu nem quero discutir assim evidente, porque é claro ali a efetividade. Mas eu acho que existe uma discussão de como economicamente tornar isso viável e, sobretudo, como o cara que é uma pessoa física... que mora em algum lugar aí, como que ele vai pagar por isso, né? Eu acho que a gente vai ter que... Eu sei que essa discussão já ocorre, mas continuar discutindo sobre outros modelos de prestação de serviço alternativos ao que a gente entende também que funciona. Só que isso é polêmico, porque... é ouro cancelamento, entendeu? Agora vamos buscar ele de várias maneiras, né? Porque isso, assim, eu entendo, falo assim, não, tem que fazer X horas. Eu super entendo. Não é errado defender isso, porque é o que aponta a literatura. E a próxima pergunta é como isso é economicamente viável para a população, para a clínica. E não só, às vezes a família fala assim, eu não quero isso, eu quero 4 horas. E aí, você me oferece 4 horas ou não? Uhum. Entende? Exato. Se é o valor da família, entende? Porque toda a nossa base também tem que estar alinhada com o os valor valores da família. Isso é prática baseada em evidência, né? Também, claro. Valores da família. Então, às vezes, tem essa questão. E a gente não desenha esse produto pensando nisso, né? Não desenha o serviço pensando nisso, né? Então acho que, assim, talvez tenha um desafio
da nossa área, que é uma visão empreendedora, uma visão que está buscando uma sustentabilidade econômica, que está querendo... Porque também para você pagar um valor legal para o seu terapeuta, para a sua equipe, tem que entrar dinheiro, você entendeu? Porque não é uma mágica, né? Tem que sair de algum lugar. Sim. Então, todo mundo quer, né, valorizar, reconhecer bem o seu colaborador ali, pagando uma quantia adequada ali à região, assim, né, aos envolvidos. Então, para isso, eu não sei se a gente... os modelos tradicionais vão ser sustentáveis, né? Então, só que ao mesmo tempo a nossa área, se você pensa em alternativas de produto de prestação de serviço, pode ser às vezes mal visto ou questionado. Então, eu entendo o questionamento do ponto de vista clínico de efetividade. Só que a gente tem que se fazer outras perguntas, do tipo, beleza, mas e se essa clínica fechar, qual que é o problema? É melhor ela ficar aberta? É melhor ela ficar... então fecha as portas, então fecha todas as portas. Você entende? Então, eu acho que tem uma discussão um pouco complexa aí, que talvez apenas uma visão clínica não capture toda a complexidade da prestação de serviço num país econômico com a característica econômica e educacional do Brasil, né? E aí a nossa área tem as nossas questões, né? Enfim, então acho que é algo que a gente precisa discutir, realmente. Eu vou te contar 2 histórias aqui sobre a Luna. Uma é o seguinte, em um certo momento, a gente ia receber um investidor. Que legal. Ele ia pôr um dinheiro e ele, enfim, tinha uma experiência empresarial já. E aí foi legal, a gente negociou por muito tempo, estava tudo alinhado. Mas aí, num certo momento, ele não era da área. Uhum. Aí ele falou assim, não, tem que cortar X% da folha. Tipo 35%. Mas de onde? Você olhando para o processo, de onde? Não, tem que cortar 35%. Isso aí é problema seu, eu tô te dizendo que tem que cortar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não está importando com qualidade, ele não entendeu o processo, ele queria que precarizasse o serviço para ter mais lucro. E a gente falou, não, a gente não está interessado, então tchau e benção. E aí desfizemos, foi um quiprocó tremendo. Nossa, imagina. Num outro momento, a gente trouxe pessoas, algumas pessoas que são da área administrativa, gerente, administrador, para administrar. E aí a gente teve já uma experiência positiva, porque a gente teve pessoas, deu sorte, pessoas que se dedicaram a entender o negócio e entender qual era o nosso valor. Nosso valor é o seguinte, nós queremos administrar bem, mas a gente não abre mão de oferecer o melhor serviço possível, alinhado com todos os critérios internacionais de excelência. Então, é o serviço de excelência que a gente quer entregar. Porque a gente quer que você ensine a gente a fazer isso de uma maneira mais eficiente e sustentável. Né? Mas onde que eu quero chegar com essa história? É que um dos caminhos para fazer tudo isso que a gente está falando é trazer pessoas que são de fora da área. De fora da área da análise do comportamento. Clínica, né? De fora da área clínica. Pessoas que são administradores. E aí nós temos a contradição e a dificuldade que esses indivíduos não conhecem o processo. Qual é o movimento? Tem acontecido um movimento nesse sentido? Como é que você resolve essas contradições? Existe, enfim, uma reflexão sobre isso? Total. Eu acho que eu não sei, né? Eu não sei se é uma metáfora muito boa, porque eu também não entendo de futebol. Mas eu sei que foi contratado um técnico para a seleção que ele não é brasileiro. É Lancelotti. Lancelotti é o... do Rei Arthur. Gente, você vê que eu entendo muito de futebol, né? Ok. Como é que é o nome dele mesmo? Ancelotti. Já falando, né? O Ancelotti. E aí eu vi alguns cortes do tipo assim... o Brasil teve que baixar a bola, né? Teve que reconhecer que um dia, né, importamos técnicos, hoje a gente precisa pipipi, popopó, né? Então, não sei o quanto que o funcionamento da análise do comportamento periga de ficar muito tudo dentro da área, né? E qualquer coisa de OBM, assim, é muito comum das pessoas falarem assim, olha, estuda, mas sabe qual que é a verdade, Luciano? Assim, a administração já faz isso há muito tempo, certo? Então... as tecnologias de OBM são ótimas, ajudam, mas novas tecnologias não estão na OBM, estão vindo de outros lugares. Então, tem gente que só faz isso. Exato. Ele estudou isso há 40 anos. Há muito, né? Então, não vai ter como estar no mesmo nível, né? Então, acho que o primeiro ponto com essa história da seleção e tudo mais cara, tudo não morde conversar com gente de outra área, né? Que eu acho que tem um lance de orgulho, tipo, não, a gente vai ficar entre nós, mas eu acho que tem um lance de medo,
sabe? Assim, do tipo, receio. Não, mas será que será? E se eu não conseguir, e se não der certo? Mas como que eu vou fazer, né? Então, acho que tem um certo receio, um ensaio de chama quem eu chamo, eu não conheço ninguém também, nunca ouvi falar, enfim. Então, acho que tem um desafio de qual é a melhor empresa, né? Se isso vai dar certo. Mas ele não conhece do meu modelo, né? Então, acho que a gente precisa... Cara, dá esse passo. Cientificamente, a gente não discute muito a importância da análise do comportamento, discutir com outras áreas do conhecimento, né? Neurociências, educação e assim por diante. Eu acho que empresarialmente a gente vai precisar ter a coragem de chamar uma consultoria, de alinhar expectativas, de colocar o que eu quero. Contratar um administrador. De contratar um administrador e conversar e alinhar. E sabe que no final das contas, Luciano, é bom eles não entenderem tudo. Sabe? Porque é que você deu um exemplo de um cara, né? Assim, o primeiro investidor, obviamente, que ele teve. Ele talvez não levou em consideração valores que eram importantes para a prestação de serviço. Mas eu acho que é muito importante a gente ter na empresa alguém que só pensa em números. Porque, via de regra, quem é psicólogo, o clínico, ele não vai pensar em números. Ele vai, não, tudo bem. E tem que alguém para falar assim, amigão, não dá. Tipo assim, você quer fazer até aqui, beleza. Daqui pra cá você coloca em risco, porque o cara é isso, às vezes ele leva em consideração outros aspectos emocionais, coisas que são valorosas, mas que financeiramente é muito prejudicial pra instituição. Então, eu acho que um equilíbrio que não fira, como essa empresa, né, que vocês estabeleceram essa relação com esses administradores, né? É que não ferem os valores de vocês, mas acho que tem que alguém batendo em números, senão a empresa quebra. Então, acho que alguém tem que olhar para isso e é bom não entender tudo, porque, você entendeu? Senão aí fica todo mundo discutindo o processo. Acho que tem que ter alguém para número mesmo, sabe? Porque a formação do analista do comportamento... Não, esquece. É para gráfico, né? Fazer plotar dada, aí vai embora, né? Esses números vão embora, mas os financeiros esbarra mais. Então, acho que é essa coragem, de chamar, de conversar, vai dar certo, vai dar errado, alinhar expectativas e contratar. Então, vai ter que dar esse passo. Não tem... Eu acho que o exemplo que você traz é muito legal, Luciano, porque talvez as pessoas olhem para você, ou em algum momento, quando não conversava tanto com você, a gente idealiza. Não, tudo que faz acerta. Tudo é maravilhoso, não passa por problema. E você fala, cara, tentei, não deu certo, foi uma situação desafiadora, né? Mas a gente tentou de novo e eu acho que isso, de alguma maneira, aponta, né? Pra quem tá nesse cenário, cara, é isso, vai dar certo, vai dar errado e bora, né? Vamos continuar. E talvez, nesse caso, porque no caso ele era administrador, então ele tinha um poder sobre... o processo, se ele de fato entrasse como financiador. Agora, no outro caso, a gente contratou um administrador. Então, a relação é diferente. Então, a relação de poder é diferente. Ele é contratado. Então, nós dizemos, o nosso valor nós queremos entregar o serviço com essa qualidade. Você ajuda a gente a organizar para que essa entrega de serviço seja sustentável, para que a gente precifique direito, para que a gente organize para não ter superposição de trabalho, enfim, para a gente poder... fazer planejamento. Porque a gente não faz planejamento em geral, né? Na área, vai fazendo. Como você falou, tem muita gente procurando, vamos mudar para outra casa. Onde que tem outra casa? Não tem planejamento, estudo de mercado, nada disso. E aí, é claro, é difícil ficar. Né? Mas eu acho que essa conversa, ela tá voltando pro início. Por quê? Se você não teve essa noção, se você não teve esse planejamento e a gente vai fazendo as coisas, é isso. Coloca em risco de quebrar, de não ser sustentável e todos os problemas que a gente falou, né? E espero que isso comece a mudar dentro da nossa área, que a gente comece a dialogar com esse tema, né? E acho que nós podemos contribuir bastante aqui com esse debate. Queria te agradecer mais uma vez por esse debate. Acho que, principalmente quem está começando clínica... ou quem está pensando em evoluir, quem está pensando em crescer e dar um passo a mais, eu acho que aqui a gente já deu algumas ideias boas, com certeza, um caminho bom para a galera. Com certeza, né? E eu acho que discutir, sobretudo assim, né? Acho que o começo, né? A provocação que você fez que eu achei legal é assim, essa coisa do mercado, né? Então, acho que também para ficar uma ideia de que, cara, sei lá, você tem uma empresa ou se você, né, tem ali um grupo ali de pessoas que você atende, enfim, cara, ganhar dinheiro, né, empreender, cara, não é errado, né? Então, acho que eu entendo a crítica quando chama de mercado aba, né? E a gente entende que... indústria. A indústria, nossa, a indústria... não, deixa pra depois eu te falo. Mas, enfim, então acho que essa palavra, indústria, né, mercado, às vezes cria na gente um certo receio, mas... há abusos, há extrapolações que de fato precisam ser vistas, precisam ser discutidas, mas via de regra, cara, é prestação de serviço, né? Essa coisa de ideia de que a gente tem que trabalhar
por amor. Tipo assim, se você ama o que você faz, maravilhoso. Mas você tem que fazer um trabalho ético e bem feito. Se você ama, ótimo. Você não precisa amar, né? E aí eu preciso falar, eu era essa pessoa idealista. Eu queria que todo mundo amasse análise do comportamento, que trabalhasse por... E eu trabalhei com muitas pessoas que eram competentes, mas não gostavam de análise do comportamento. Eram de outras linhas. E eu fui entendendo que, no final das contas, ela precisa fazer um bom trabalho. Se ela ama análise de comportamento, é secundário, né? É que é bonito dizer que trabalha por amor, né? Dá uma romantizada. Mas, cara, também já vi muitas pessoas... Amam, um péssimo trabalho. Isso! Ama e aí faz um procedimento de segurança que ele machuca a criança. Não, mas porque eu amava ele... Mas você machucou o cara, não importa. Você se machucou, você se colocou numa situação de risco. Então, é bonito dizer que ama, mas, cara, pragmaticamente falando, tem que ser um serviço de qualidade. E que bom se você conseguir entregar qualidade, amor, ótimo. Mas qualidade, cara, né? Porque a qualidade também vai estar respeito, qualidade, vai ter efetividade da intervenção, né? Então, enfim, então eu acho que tentar desmistificar isso, né? A gente é bombardeado com tanta informação para que as pessoas tentem ver de uma maneira diferente. Então, acho que foi muito legal essa conversa. Adorei. Sempre bom discutir com você, Lucelmo. Muito obrigado. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir aqui, mandar para as pessoas de outras clínicas que vocês conhecem, para a gente continuar produzindo conteúdo aqui, para vocês reforçarem o nosso comportamento. E até o próximo. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.